Olá, olá, boa tarde. Vamos iniciar como prometido aqui, ó, em ponto, né? Na verdade, meio-dia 14, né? Entrei um pouquinho cedo para dar tempo ali do pessoal entrar, também para testar a conexão aqui, né? Mas hoje a gente vai fazer uma live, um diagnóstico aqui gratuito e ao vivo sobre o processo de recrutamento e seleção. Então, como eu tenho falado aqui, né? Cada vez está mais desafiador contratar. E a gente está aí entendendo alguns processos. E eu vou começar a abrir aqui essas lives para entender ali em relação às pessoas que estão contratando nesse mercado desafiador e para poder dar algumas soluções aqui dentro do que eu aplico aqui na consultoria, né? Que a gente aqui fecha em média aqui umas 15 a 20 vagas mês, né? E agora eu estou trazendo uma outra solução que tem ajudado muitos empresários a contratar. E aí hoje eu convidei uma pessoa aqui super especial para entender um pouquinho o que ela tem enxergado no mercado, o que ela tem enxergado no cenário. É uma pessoa que está há um tempo aí, vou deixar ela se apresentar assim que ela entrar no mercado de trabalho, uma super profissional. E aí a gente vai entender um pouquinho, vai bater um papo rápido aqui para trazer algumas soluções aí em relação a recrutamento e seleção, contratação, tá, gente? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Minha convidada também, ela já deve estar entrando. E a gente vai bater esse papo aqui no horário de almoço, que é bom que não atrapalhe o trabalho de ninguém. Mas podem ficar à vontade também para perguntar, mandar dúvidas que eu vou respondendo ao longo da live, tá? Sejam muito bem-vindos. Aguardar o pessoal entrar. O áudio tá bom, o vídeo tá bom. Bacana. Lá. Esperar o pessoal entrar. Horário de almoço, né? Horário bom pra todo mundo. Como é que vocês estão, gente? Tem gente do RH aí, pessoal que contrata. A gente vai entender um pouquinho dos principais desafios aí que a gente tem no mercado de recrutamento e seleção. Para quem chegou agora, né? Quem está me acompanhando há pouco tempo, eu já atuo aí há mais ou menos uns 15, 20 anos na área de gestão de pessoas, nos últimos anos mais focado com recrutamento e seleção, né? E tem desenvolvido algumas estratégias, alguns métodos aí para vencer essa barreira que a gente tem encontrado bastante dificuldade, que é fazer processo seletivo, que é contratar, né? Um dos pilares é que o mercado ele mudou muito, então pós-pandemia a gente tem enfrentado muitos desafios aí para contratar. E aí, durante esses anos eu vim estudando, entendendo aí o que tem acontecido no mercado para trazer soluções para os meus clientes, para conseguir contratar, né? E também para conseguir reter essas pessoas. Então hoje a gente vê um alto número de vagas abertas, onde você passa, pelo menos quem é aqui do Espírito Santo, quando a gente passa, a gente vê placas de mercado contratando, varejo, então assim, é uma coisa que está bem desafiadora, né? Então, assim, cada vez mais os profissionais precisam entender ali, técnicas para fazer recrutamento e seleção, como atrair o candidato certo, né? E também como reter esse candidato, né? Esse colaborador, depois que ele deixa de ser candidato, vira colaborador. Eu gosto de falar que o recrutamento ele é 10% só. Então, assim, a gente tem que focar ali nos 90%, que é o recrutamento. Inclusive, a pessoa que eu vou trazer hoje é uma super líder, fez já alguns treinamentos comigo e tem performado muito bem aí nessa área de recrutamento, de liderança de pessoas, né? E a do varejo, né? Então, nada, ninguém melhor do varejo do que o pessoal do varejo para dizer o que tem acontecido aqui e para trazer também o que está passando em tempo real, né? Para a gente conseguir entender o que tem acontecido aí e trazer essas soluções também para quem precisa contratar, né? Porque cada vez mais a gente está com mais desafios aí no processo de recrutamento e seleção. Vou esperar ela entrar aqui e aí a gente já começa com vocês. Vou mandar mensagem para ela aqui. Estou aqui hoje, ó, alugando a sala do Jocildo para fazer uma live. E aguardando a Ellen. Quem der mais curtida vai ganhar um presentinho com sorte sobre conta. Ó, tá vendo? Tem até promoção aqui na live. Então vamos lá.
A Ellen tá entrando, ela teve um imprevisto na loja, porque é assim, né? Quem é do varejo não consegue parar em nenhum momento. Então, assim, tem muita demanda, né, na loja. E ela teve um imprevisto lá, mas ela já tá entrando. Andressa já tá aí, Fael. Ah, apareceu a Ellen. Ei, Ellen. Ah, agora sim. Sim, né? Tudo bem? Boa tarde, tudo Boa ótimo. E tarde. você? Tudo ótimo também, graças a Ai, Deus. que bom. Falei com o pessoal que você provavelmente estava aí em alguma demanda da loja, né? Já terminei aqui, agora vamos lá. Ah, perfeito. Primeiramente, obrigada aí por aceitar meu convite, né? Vou deixar você se apresentar, mas a Ellen, para aqui, para as pessoas que me acompanham, já fez alguns treinamentos comigo de liderança, uma super líder aí. Já estou em diversas empresas grandes aqui no segmento farmacêutico, aqui no Espírito Santo. Tem performado muito bem aí, né? Como líder, né? Cada vez melhor. E a intenção hoje é a gente bater um papinho aqui sobre o processo de recrutamento e seleção. Eu sei que você faz seu processo seletivo aí, queria que você se apresentasse aí pro pessoal, falasse quem é a Ellen, essa super profissional, e depois fazer algumas perguntinhas aí sobre o recrutamento e seleção. Os principais desafios que você tem encontrado aí, ou se não tem encontrado, né, se está tudo dominado, para Uhum. entender o que está acontecendo aí nesse segmento varejista farmacêutico. Vai, falhou. Ellen, tá me ouvindo? Convidei de novo. Oi, Tá? Voltou. parou. Voltou. Bom, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá, eu tenho hoje 37 anos, né? Eu comecei no ramo de drogaria quando eu tinha 18 anos. Eu entrei como operador de caixa, depois atendente, com 23 anos, subgerente de loja, e com 24 assumi na gerência. E de lá para cá, depois teve algumas pausas, né, no mercado. Eu fui para o mercado do aço, na área de vendas, higienização e limpeza, fui até gerente de uma cervejaria. E depois eu retornei para a drogaria, né, que atuo hoje também como gerente de loja, né, gerente comercial. Perfeito, perfeito. Tentou sair do segmento farmacêutico, mas ele não saiu de você, né? Não, não saiu de mim. É paixão, não tem jeito não. Mas é bom para poder abrir os horizontes, né? Eu aprendi muita coisa que eu vim com a cabeça diferente quando eu retornei para a drogaria. Ah, perfeito. Bem, tem quanto tempo que você retornou para a drogaria? Fazer um ano. Um ano. Ah, perfeito. E me conta, atualmente você faz gestão de quantas pessoas aí? Como é que tá? Eu faço gestão hoje de 12 pessoas. Bem desafiador, né? De vários níveis de cargo, né? Bem desafiador também, mas já tomei conta de 20, 25, 30 pessoas, né? Hoje tá mais calmo. Ah, perfeito, perfeito. Bom, e o que você tem percebido aí em relação ao mercado? Eu sei que você que faz seus processos de contratação e seu processo seletivo, né? Na verdade, o líder varejista ele toma conta de várias frentes, né? O que você tem percebido aí em relação ao mercado, pessoas, esse processo de recrutamento e seleção? Então, tá um pouco difícil. Eu tenho percebido que as pessoas elas têm assim se preocupado muito com a questão financeira. Hoje em dia, às vezes a gente contrata uma pessoa, a gente fala a proposta para ela, fala o que a gente espera dela,
mas elas não estão se prendendo mais, como antigamente. Eu acho que essa geração, né, estão vindo com um pensamento diferente de que eles não criam raízes mais, né? Então, por exemplo, hoje aqui eu não tenho nenhuma pessoa que tem 1 ano de E qual que empresa. está sendo a média aí das pessoas permanecerem na empresa? 4 meses, 3. Nossa, e exatamente. E é isso que eu tenho falado aqui, porque qual é o intuito, né? Por que que vou começar a fazer essas lives para entender, né? Porque eu tenho acompanhado o mercado e aí eu vejo, assim, eu trabalho com tratamento de seleção. E já tem pelo menos uns 2 anos que a média que as pessoas estão permanecendo na empresa tem ficado de 6 meses a 8 meses. E aí a empresa ela investe alto para fazer, porque você faz seu processo aí, mas as empresas elas investem um valor alto, né? Hoje as consultorias elas cobram em média R$ 1.500 para fazer um processo de seleção. Agora imagina você tem que fazer isso a cada 3, 4 meses, né? Então assim, a gente que trabalha com seleção, principalmente os varejistas, o pequeno empresário, eles sempre tem que estar contratando. Então ele sempre precisa estar se atualizando. Como que eu faço para encontrar essa pessoa? Como que eu faço para encontrar e reter essa pessoa? E eu já tenho clientes que já estão assim, né? Eu já sei que a cada 6 meses, que a cada 8 meses eu tenho que repor essa pessoa. Então, quanto mais a pessoa souber onde eu acho esse candidato correto, onde eu acho pessoas que estão de acordo com a minha proposta, com os meus valores, né? Fica menos um desafio, né, pro empresário ele encontrar esse profissional. E aí, qual que é a estratégia que você usa? Você mesmo faz seu processo? Como que são suas estratégias de divulgação? Como que é a estrutura do seu processo seletivo? Não, o que a gente faz? A gente divulga nos canais de rede social da loja, WhatsApp, a gente participa de alguns grupos do ramo, né? A gente divulga as vagas lá. Também tem a questão de indicação, mas mesmo assim está muito difícil. O que as pessoas elas estão julgando atualmente? O que acontece no varejo? A maioria das empresas elas pagam comissão. Mas quem faz o seu próprio salário, quem é? É o vendedor. Eu não consigo fazer por ele a parte dele. Mas essa leva de novos trabalhadores, eles querem o fácil. Então, assim, eles não querem se engajar em conhecer o produto, mas eles querem receber bem. Então, assim, a conta ela não fecha. Sendo que ele vai ganhar pela produtividade dele. Então, o que acontece na maioria das vezes? Aqui não tá bom, a gente está pagando 1% a mais e eu vou. Aí ela fica pulando de trabalho em trabalho até achar que eu vejo assim, uma certa zona de conforto. Só que não é bem assim. Então, a gente pega muita indicação, mas te confesso assim, que teve um tempo aí que eu estava tão desesperada que estava chegando gente assim, deixa eu ver o currículo. Começa a trabalhar, né? Deixar meu currículo aqui com você, assim, com experiência, e eu falo, nossa, vai ser essa pessoa. E eu tive que contratar essa pessoa porque eu não estava achando ninguém. Fora que a gente marca a entrevista, a pessoa não vem. Muita falta. A gente combina, fecha, faz exame, a pessoa não vem. No dia de começar, desiste, né? Começar desiste. Então, assim, eu tento fazer com que eu não perca tanto tempo. Por exemplo, a pessoa já pergunta qual o salário? Eu falo assim, o salário é tal, a comissão é tal, é no local tal. Mas aí eu preciso que você venha aqui pra gente conversar, porque eu preciso passar o que eu espero dela, quais são os valores da empresa, né? Quais são as tarefas para fazer, porque eu acho que quanto mais claro a gente é na entrevista, eu acredito que menos tempo a gente perde com a pessoa lá. Então, eu não gosto de surpreender o candidato. Ele falar assim, nossa, eu entrei aqui, no dia da minha entrevista, não me falaram que era assim, não. Eu sou bem assim, muito direta nas minhas colocações, nas entrevistas, né, e o candidato não é surpreendido, né? Então, ele sai realmente por outras questões, a maioria das vezes financeira. Perfeito. E é isso mesmo, assim, eu gosto de falar que é a clareza no processo seletivo. Então, assim, às vezes, eu já tive cliente que mentia algumas coisas ali no processo seletivo, e aí quando a pessoa chega, ela vê que aquilo ali não é realidade, e aí ele desiste. E hoje a gente tem uma dificuldade, não sei, acredito que você percebe isso, que as pessoas têm dificuldade de falar, não tem interesse, não quero, elas simplesmente somem. Porque elas não querem ter esse compromisso de, vou falar que eu não quero, né? Então, assim, até para te ajudar aí no seu processo seletivo, eu gosto de falar que o processo de seleção ele é volume, né? Igual funil, você entende de venda, você vai saber disso, né? Quanto que a gente tem que prospectar para fechar uma venda?
Bom, 10%, 8%. Então, a gente tem que focar bastante nos canais de comunicação. Você falou de grupo de WhatsApp, de anúncios, que funcionam muito bem. Eu tenho 3 plataformas hoje que funcionam muito bem, que qualquer empresa pode anunciar de forma gratuita, que é Indeed, Infojobs, empregos.com. Então, hoje eu só consigo começar a brincar de fazer processo seletivo se eu tiver pelo menos uns 50 currículos. Porque desses 50, eu vou conseguir achar 30 que tem os requisitos que eu quero ali. Desses 30, eu vou mandar mensagem para todo mundo. Eu também faço o que você faz. Eu não ligo para ninguém. Eu vejo que as pessoas elas perdem tempo no processo seletivo ligando. Então, a gente manda já a primeira mensagem ali pelo WhatsApp, já falando tudo. E aí, processo seletivo, a gente tem que entender de pessoas e não de como fazer um processo seletivo. O que é importante para a pessoa? Por exemplo, no seu público, o que é importante para eles? Localidade, salário, benefícios e horário. Então, já coloca ali o modelo de abordagem. Ó, fulano, eu sou Daniela, estou buscando uma pessoa para trabalhar no cargo tal, na localidade tal, salário, horário e benefício. E daí vem um monte de gente falando, não tem interesse no horário, não tem interesse no salário. Só que aí você já filtra, porque de 30 que eu vou mandar essa mensagem, 10 vão querer marcar entrevista, 10 tem interesse. Então, olha só, o trabalho. Tem gente que pensa que é fácil. Você pega ali 50 currículos, entra 50 currículos para você criar 30, para mandar mensagem para 30, para conseguir agendar com 10. Desses 10, 6 comparecem, você aprova 2. Então, assim, é um processo muito oneroso, né? E até mesmo burocrático, né? Então, o que eu geralmente falo com meus clientes? Uma coisa que eu também não sei se você faz aí é que é marcar a primeira entrevista presencial, ou você já marca ela online. Não, presencial. Presencial. Então, no online você consegue filtrar também. Por quê? Às vezes a pessoa marca... Eu já filtro muita gente aqui no online. Porque a pessoa entra sem postura, ela entra assim, não se preparou para uma entrevista, ela não tem uma comunicação adequada. E naquela entrevista online eu já consigo saber se eu reprovaria ou não, se eu reprovo ou não essa pessoa. Então, eu faço esse processo de marcar esse primeiro bate-papo online. E aí, se ela passou pelo primeiro bate-papo, que a gente olha postura, comunicação, vontade, dá para observar algumas dessas coisas na entrevista online. Gostei, eu marco a segunda etapa presencial. Aí, nessa segunda etapa, que eu vou falar, que eu falo, né, dos requisitos da vaga, o que a gente espera, mas nessa segunda etapa a gente confirma o interesse da pessoa, realmente, porque se ele comparece, que já passou por 2 etapas, geralmente não vem nenhuma, né, eu sei que a pessoa ela realmente está interessada. Então, assim, uma dica que eu dou aqui para os empresários, para pessoas que trabalham comigo, é marca essa primeira etapa, mesmo que seja uma ligação de WhatsApp, uma ligação de telefone mesmo, mas marca primeiro essa primeira conversa. Porque o que eu vejo acontecendo? Às vezes você desprograma aí, coloca seu dia aí 3, 4 entrevistas, você fica na expectativa esperando aquela pessoa e ela não vem. No online, se ela não vem, e acontece muito dela não vir, você vai fazer outra coisa. Então, assim, você começa a filtrar. Então, cada vez mais, a gente precisa ter processos. E aí, você falou de geração. Antigamente, eu mesmo já rodei aquela reta da penha todinha entregando currículo. E era assim que funcionava na minha época. Hoje as pessoas elas querem rapidez, então elas querem já saber todas as informações básicas da vaga para elas saberem se ela tem interesse ou não. E esse público que você contrata, eles estão fazendo vários processos seletivos. Então, assim, quanto mais número da gente ter de pessoas ali que se candidataram, mais sucesso a gente vai ter, entendeu? E é trabalhoso mesmo, não tem jeito. Então, uma dica que eu te dou é, invista pelo menos ali em 6 canais de divulgação para você ter um alto volume de currículo. Se eu tiver 20 currículos aqui, eu nem começo a mandar mensagem, porque eu sei que a adesão ela vai ser muito baixa, entendeu? Então, a gente precisa de ter volume para conseguir essa pessoa. E aí, depois, eu faço esse processo mais otimizado, né? Aplico avaliação de perfil, você conhece um pouco de avaliação de perfil, e aí eu falo com a pessoa, eu falo a realidade mesmo, aqui assim, 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 e eu falo muita verdade, aqui o cliente vai ter dia que ele vai se estressar, que realmente é desafiador, a gente está buscando pessoas que realmente queiram aqui se comprometer, né? E entendo ali uma coisa que você entende bem, que é o que é valor para essa pessoa. Né? Será que o valor dela combina aqui com o meu fit cultural, com a minha empresa? Será que realmente está dentro do que ela busca? Porque o que eu observo muito, né? Além de ser oneroso o processo seletivo, quando acontece alguma situação dessa de vou trazer porque eu estou sem ninguém, você vai ter essa pessoa, vai treinar ela, daqui um mês, 15 dias ela vai sair. E você vai ter todo o processo de novo. Então, assim, é melhor talvez eu estender um pouquinho mais meu processo seletivo, mas trazer uma pessoa que ela vai ficar pelo menos ali uns 8 meses, a 1 ano, né? E no processo de integração também eu consigo engajar essa pessoa, entendeu? Então, assim, um erro que eu vejo acontecendo é não ter esse processo estruturado. Já eu começo a fazer o processo seletivo de qualquer forma. Quando eu tenho essa estruturação, eu consigo ter mais assertividade, tá?
Então, eu percebo que às vezes eu tenho um planejamento, né? Você conhece bem esse planejamento, então tem um planejamento ali para fazer o processo seletivo. E aí, quando você faz a entrevista e escolheu a pessoa, você tem um processo de onboard, de integração, como é que funciona aí? Não, não temos. É o que eu estou incluindo na minha rotina também, eu estou mandando um testezinho comportamental. E aí eu Ah, sei muito bom. qual que é o perfil da pessoa lá, se ele é um comunicador, né, se ele é um planejador. E aí você está falando sobre ter urgência. Eu já fiz muitas vezes isso, eu estou com pressa, a equipe é enxuta demais na maioria dos lugares, então se falta um, tudo desanda. Então a gente não consegue atender bem, e o resultado final que a gente precisa, que é o quê? Resultado. Se a Não gente tem. tem um resultado de 100, a gente tem um resultado de 70. Em contrapartida, a gente precisa apresentar os números. Então, pela pressa em dar o resultado, a gente corre. Já aconteceu comigo várias vezes, de correr, de pegar aquele candidato. Mas o que eu tenho feito? É marcado essa conversa, pedido para ele fazer o teste comportamental, e eu dou um tempo para ela pensar. Um tempo, depois de eu falar tudo que eu Vai espero querer, né? de tudo, porque eu estava notando que quando a pessoa responde na hora, ela responde com emoção. Uhum, exatamente. Entendeu? Então eu falei assim: eu vou te dar 2 dias para pensar. Na sexta-feira, 9 horas da noite, eu quero que você. Eu determino um horário, eu quero que você me mande uma resposta sobre o que você achou aqui das nossas regras, dos nossos costumes, das cobranças que você vai receber, e se é isso que você realmente quer. Eu deixo bem claro que tem que ser o que é bom para ele. Exatamente. Eu faço ele assim, fazer uma reflexão, porque não pode ser, meu Deus, eu estou precisando com urgência, e pega, porque não é do meu interesse que ele saia rápido. É do Exato. interesse que ele permaneça. Então, assim, tem dado muito certo esse tempinho que eu estou dando para a pessoa pensar. Exatamente. E é muito bom isso que você está fazendo, porque você está usando o gatilho ali do comprometimento. Porque quando você for ter um feedback com esse colaborador, você fala, olha, eu te falei tudo que você ia ser cobrado. E aí cria uma Aham. consciência na pessoa, né? E assim, muitos empresários, muitas pessoas que estão de seleção, elas entendem que é só a empresa que está escolhendo. E não é. Quem escolhe também é o candidato. Então, o candidato ele está participando ali de vários processos e ele vai para onde for mais de acordo com o que ele busca, até de interesses de vida, né? Então, assim, cada vez mais, claro, né, que a gente tem a questão do salário, dos benefícios, isso é o que vai atrair, como eu falei, na abordagem. Mas o que vai permanecer, fazer ele ficar, vai ser a cultura. Então, o que é trabalhado ali no dia a dia, se está de acordo ali com o que ele busca. Por exemplo, aí vocês proporcionam um crescimento, proporcionam uma remuneração variável. Então, tem que trazer pessoas que queiram isso, um crescimento, uma remuneração variável, que esteja de acordo com o objetivo de vida daquela pessoa. Mas e se a pessoa não tiver objetivo de vida? Você acha que é possível você despertar esse objetivo nela? É possível. É super possível. Porque as pessoas às vezes nem sabem que elas podem, né? Então, Uhum. assim, quando você mostra que a pessoa pode, você consegue engajar aquele colaborador e a gente trabalha essa parte de retenção, entendeu? Então, assim, cada vez mais a gente precisa pensar em todo o cenário para fazer um processo seletivo, para trazer pessoas que realmente estão ali de acordo com o que a gente busca e do que a gente busca até de entrega de resultado, como você falou, né? E eu tô com uma situação aqui na loja que é o seguinte: eu estava precisando de um operador de loja, que a gente fala, né, que ele faz o caixa, ele tem que fazer a reposição dos produtos, ele tem que precificar os produtos, né? E ela veio de um cargo acima do que é um operador de loja. Só que quando eu entrevistei ela, eu enxerguei alguma coisa nela. Eu falei, vou contratar essa menina. Eu tinha 2 candidatos, um sem experiência nenhuma, que eu gosto muito de contratar, eu gosto de treinar, eu gosto de ensinar, de Isso é dar muito bom. essa oportunidade, né? Porque eu fui um fruto disso, né? E aí eu pensei, eu vou contratar essa menina, porque eu já estou pensando, porque daqui a um tempo, um colaborador meu aqui, ele vai sair, e eu vou apostar nessa menina, porque ela já tem um insight de drogaria. Beleza, aí ela entrou, e aí eu fui vendo ela, né? Vendo ela, observando, falei, nossa, essa menina é diferente. Eu chamei ela para conversar e falei, olha, a gente tem uma oportunidade para daqui tanto tempo. E nessa oportunidade, o cargo que você está cobrando aqui
esse cargo que vai ter a cobrança é aqui. Então, assim, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Uhum. Para ela. Então, assim, eu acho que você consegue, mas eu preciso que você procure aprender, porque vender medicamento não é igual vender, por exemplo, um lanche. Você pede um lanche errado e tá tudo bem se for errado para você. Se você pede um medicamento É. errado, e aí, o que que faz? Então, a gente tem que ter 100% de efetividade. A gente não pode errar. Não pode errar. Porque a gente lida com a saúde das pessoas. E ela ficou super empolgada com a oportunidade que eu falei que ia dar para ela, mas que dependia dela, não garantia. Falei que depende do comportamento dela, depende de como ela vai reagir com cobrança, porque eu vou falar, olha, isso não tá legal, isso tá certo, isso não tá legal, tá errado, eu preciso que você melhore, eu preciso que você acerte. E eu deixei claro para ela que eu sou de dar muito feedback, eu falo muito. Eu falo o dia todo, eu falo. Sabe por quê? Porque eu não gosto que ninguém seja pego de surpresa. E que ninguém Exato. adivinhe o que eu tô pensando. E que seja cobrado por uma coisa que eu não falei. Não acho justo, né? Então, eu tenho que ser claro. Então, assim, eu acho que vai dar muito certo essa aposta que eu fiz. E eu não vou precisar garimpar de novo. Porque eu já vou ter uma pessoa pronta. E por cargo que ela tá hoje, eu não preciso de uma pessoa com tanta experiência assim, que ela mesma vai poder treinar. Então, assim, a Uhum. gente está apostando nela e eu acredito que vai dar certo. Às vezes, falta, eu vejo, valorizar aquele funcionário, é porque ela veio de outra drogaria também, né? Que está abaixo ali de um cargo, por exemplo, de um atendente, que ele está só esperando uma oportunidade. Eu fui essa pessoa. Eu tinha um supervisor que, assim, eu sou grato a ele. Ele me ensinava todo mundo a fazer o que ele fazia. Ele falava assim, quando eu sair de férias, se eu pegar um atestado, todo mundo tem que saber fazer o que eu faço. Eu era o quê? Uma caixa. O outro menino era um bicicleteiro que fazia entrega de bicicleta. Então, ia acontecer. E a equipe dele era fechada. E eu pensei assim, nossa, se um dia eu for líder, eu vou querer ser desse Isso é jeito. assim, Dar né? oportunidade para as pessoas. Exatamente. E é bom, né, isso que você está falando aí. A pessoa nem sabia que ela poderia ter uma oportunidade. E a gente Não. ouve hoje, eu tenho muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, ninguém hoje quer trabalhar. Ah, as pessoas não querem nada. Assim, claro que realmente está mais desafiador. Mas se a gente procurar certinho, entender ali de comportamento, ter essa clareza no processo, igual você tem, de falar realmente para as pessoas: ah, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas eu estou aqui para te dar suporte, vou te dar feedback. Ter essa estrutura, porque você falou que você não tem processo de onboard, mas você tem. Porque você traz toda a clareza ali, o que a pessoa vai fazer, o que ela vai ser cobrada, quais são os comportamentos que são tolerados aqui, quais são os comportamentos que não são tolerados aqui. Porque, como você falou, o feedback tem que ser constante. Quando a demissão ela é surpresa, o líder falhou. Então, assim, Falhou. falhou em todo o processo, no processo seletivo, no processo de onboard, no processo de avaliação de experiência e de retenção. Então, assim, existe pessoas assim, querendo trabalhar nos cargos operacionais, sim, só que a gente precisa garimpar muito essa pessoa e precisa lapidar ela ali. Então, assim, tem pesquisas que falam que o colaborador ele não deixa a empresa, ele deixa o líder. Eu converso com várias pessoas diariamente que falam: Daniele, eu gostei da proposta, cara, mas meu líder, ele é tão gente boa, ele me ensinou tanta coisa que eu não tenho coragem de abandonar ele. Então, assim, você consegue fazer esse engajamento aí no seu processo seletivo, entendeu? Então, é importante. E eu acho que uma das coisas principais que você faz aí em relação à clareza, em relação à comunicação, que é o que eu mais vejo hoje de erro no processo seletivo, é a comunicação, de não falar a verdade, não ser claro no que está falando, não ter comunicação assertiva, e também na gestão de tempo, que é o timing. Você dá 2 dias ali para a pessoa pensar, poxa, 2 dias é um prazo ótimo. Tem gente que fala: ah, daqui uma semana eu dou retorno. Ah, para começar, fez aí para sua minha entrevista hoje para começar daqui um mês. Isso não vai funcionar. Então, assim, eu acho que o seu processo seletivo, ele tá dinâmico. Você vê que você tem pessoas aí que a gente já sabe, né, que esse problema de mercado do tempo que a pessoa fica, ela está diminuindo, mas cada vez mais que você vai trabalhando isso, você vai fortalecendo aí a sua marca, a sua liderança, e vai começar a acontecer uma coisa, se é que já não acontece, que é de vir indicação das pessoas que trabalham aí. Fala: poxa, eu trabalho num lugar tão bacana, minha líder é tão gente boa, o processo foi tão claro, que eu quero trazer pessoas que eu conheço para trabalhar aqui. Entendeu? Sim. Cada vez mais vai acontecendo. Então, assim, acho que um dos pilares do processo seletivo que eu gosto de falar, que é a questão da divulgação, a abordagem, que você já faz uma abordagem assertiva aí, né? A entrevista, que ela tem que ser por competência, e também ter essa clareza na comunicação, e esse processo de onboard e acompanhamento. E não tem jeito, assim, as pessoas pensam, não sei se já está muito claro para você, que o processo seletivo ele é tudo. Não, ele é 10%. O que vai acontecer depois do processo seletivo, que é como você vai acompanhar esse colaborador, que é que vai fazer ele permanecer.
da empresa. Então, assim, você cumpre os passos certinhos aí, acho que eu puder te dar de dica é só assim, tenha mais canais de divulgação, porque quanto mais currículos você tiver, mais rápido vai ser seu processo seletivo. Hoje eu vejo pessoas com vaga aberta 30, 40 dias, mas é possível, se eu investir nos canais certos, eu fechar uma vaga ali com 7 a 10 dias, entendeu? Fazendo esse processo estruturado igual você faz aí. Você pensa que não, mas seu processo é estruturado. Ah, que bom! Tava acertando sem saber. Que bom. Não, bacana, bacana. Assim, e a intenção dessa live, assim, é para você falar aí com seus colegas de farmácia, é que cada vez mais, né, como as empresas, está ficando bem mais oneroso para as empresas elas investirem no processo de recrutamento e seleção, eu já tenho uma solução que eu estou trazendo para alguns clientes, que é ensinar eles a fazer o processo seletivo, do jeito que eu estou te falando aqui. Claro que eu tenho um método todo estruturado, com modelo de abordagem, com perguntas de entrevista por competência, inclusive vou até te enviar, que ali tem mais de 300 perguntas, você pode avaliar competência por competência e também estruturar esse processo de onboarding. Então, hoje eu estou trazendo, além do serviço de recrutamento e seleção, também esse serviço dessa formação do método de recrutamento. Então, como que você faz? Quais são os canais que eu utilizo de acordo com a minha vaga? Qual é o modelo de abordagem que eu utilizo de acordo com a pessoa que eu vou recrutar? Porque, como eu falei, recrutamento é entender de pessoa, como que ele pensa, o que é valor para ele. Por exemplo, tem vaga que eu coloco salário primeiro, localidade depois, tem vaga que eu já mudo, porque eu já entendo que aquela vaga, o que é mais importante para aquela pessoa é outra coisa. Então, assim, foi todo um estudo para entender o que dá certo aqui para mim, né? E agora eu estou trazendo isso para os empresários. Então, eu já tinha esse curso aí de forma gravada, e agora no dia 30 a gente vai começar uma turma aí ao vivo, que vão ser 4 encontros, com todos os meus modelos, todos os materiais que eu vou disponibilizar, e ainda com acompanhamento de 60 dias. Então, quem tiver interesse, você já não precisa, que você já está performando aí nas suas vagas, né? Mas quem tiver interesse, eu vou estar disponibilizando, então a gente tem interesse de fazer uma turma por mês, mas é para direcionar o empresário, porque assim, realmente está desafiador, né? Mas a gente tem como acertar se a gente tiver o direcionamento correto. Então, assim, queria agradecer. Tem mais alguma coisa para falar? Quer compartilhar mais alguma coisa com a gente? Não é isso, é entender de pessoas. Sempre é sobre pessoas, né? Sempre é sobre pessoas. O E não tem resultado. jeito da gente fazer nada sem pessoas. Não, A gente tem que entender isso. não tem como. Não, perfeito, perfeito. Tá Bom, bom? obrigada aí por Obrigada compartilhar, a você. tá? Com a gente aqui, pelo seu tempo aqui. Toda quarta-feira eu vou estar convidando uma pessoa para vir aqui entender o processo seletivo. E eu vou deixar essa live gravada aqui por 24 horas, tá? Sigam a Ellen aí, que ela é um super exemplo de liderança aí. Manda um direct para ela perguntando dicas aí também, que ela tem super dicas para dar. E obrigada a todos que participaram. Obrigada, tá, Ellen? Espero que você continue performando bastante com suas contratações. E o que precisar de mim, eu estou aqui à disposição. Bom, Dani, obrigada, viu? Um abraço. Obrigada, bom trabalho aí. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, obrigada aí, tá todo mundo que participou. Vou deixar a live salva aqui por 24 horas e no dia 30 a gente vai ter o nosso curso aí de recrutamento eficiente. Então, nesse curso você vai aprender como estruturar todo o seu processo seletivo e performar bem aí nas suas vagas com seus candidatos, assim como a Ellen faz. Obrigada a todo mundo que participou e até a próxima.